Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês também estejam bem. O vídeo passado, da semana passada, nós falamos a respeito de um dos sinais, né? Que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. E um desses sinais foi a partilha, né? Do pão, a partilha do peixe. Tinha uma multidão que Jesus precisava alimentar, né? Os seguidores dele. E nesse momento não tinha comida suficiente, né, para distribuir para tanta gente. E aí Jesus pediu para um dos seus seguidores, pediu para que ele levasse, falou para ele a respeito, né, de um rapaz que tinha peixes e que tinha pão, mas era pouco, né? Aí ele, conversando com Jesus, ele viu que era pouco o que tinha para distribuir, não ia dar para todo mundo. Aí Jesus simplesmente ele agradeceu a Deus por aquele pouco que ele tinha e o milagre foi feito, né? E aí Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Então tinha uma ligação, né, muito grande ele com Deus. Então, em meio ao agradecimento, ele já pediu para que Deus multiplicasse aquele pão, né, que fizesse aquele milagre, né, da multiplicação do pão e dos peixes, para que pudesse servir a todo mundo, né? E foi o que aconteceu. Quanto mais eles serviam, pão e mais peixe multiplicava, né? E aí alimentou-se, matou a fome de todo mundo e ainda sobrou, né? Tanto que Jesus pediu para que recolhessem as migalhas que sobraram, né? Que não podia deixar, porque era pão sagrado, era peixe sagrado, né? Consagrado por Deus. Então não podia ficar ali de qualquer jeito, né? O que sobrou. Então Jesus pediu para multiplicar e saciar a fome, né, de todo mundo. E também não só a fome, né, do física, né? E aí é o que a gente procura fazer, o que as nossas pastorais procuram fazer também. Saciar a fome da palavra de Deus também, né? Que alimenta o espírito. Muitas pastorais da nossa comunidade levam a palavra de Deus, né? Levam cesta básica também, porque tem que se fortalecer o espírito, né? Porque se sustenta só a carne e o espírito como fica. A palavra de Deus, ela nos fortalece, nos fortifica, né? Para que a gente possa ter força, né? De seguir em frente, de não nos deixar bater e aprender a pescar também, né? A pescar. Não ficar dependendo somente das misericórdias, né? Que o nosso povo, das nossas pastorais tem. Fazem um trabalho muito bonito, os vicentinos, pastoral da saúde, faz um trabalho muito bonito aqui na nossa comunidade. Então foi isso, o vídeo passado nós meditamos a respeito disto. Aí nesse vídeo nós vamos meditar um pouco, vamos falar de um tema assim muito importante. Em todos os nossos encontros, a gente vem falando a respeito de como que a gente deve se comportar diante de Deus, como nós devemos orar, né?
para que as nossas orações, as nossas preces cheguem até Deus. Não sei meditar. Como faço para meditar? Como faço para ficar diante de Deus, né? Para que fiquemos juntinhos, unidos, cara a cara, eu e ele e eu, né? Como faço para que eu possa chegar, ter esse encontro com Deus, né? Estendendo para vós os braços, minha alma como terra árida tem sede de vós. Quero desejar a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Gostaria de por um instante falar convosco sobre a oração e a meditação. Os santos já diziam que a oração é a respiração da alma, porque sem ela não podemos viver. Na oração, nós entretemos com Deus e Deus conosco. Sim, nós nos entretemos com Deus voltado a Ele, nossos lábios e nosso coração. Enquanto que Deus se entretém conosco, confortando-nos, iluminando-nos, abraçando-nos. O salmo acima citado diz que tanto o exterior quanto o interior do homem devem ser aplicados na oração. O exterior por meio de gestos e posturas, né? Gestos e posturas. Ajoelhar, levantar, prostrar-se, erguer as mãos, né? Tudo isso são formas de nós nos colocarmos a Deus, né? Batendo palma, né? Que facilitam a oração e ajudam a bem rezar. O interior voltado a nossa mente, nosso coração, nosso espírito para escutar do Senhor, que quer falar conosco em intimidade. Lembra que eu falei com vocês a respeito de entrar num lugar reservado, né? Quando tiver pessoas e você tiver dificuldade de orar, de ter aquele contato direto com Deus, que às vezes a gente mora numa casa, mas não mora numa casa sozinho, né? Mora numa casa com outras pessoas. E então, o que a gente procura fazer? Ir num lugar, num espaço que você tenha da sua casa, que seja mais reservado, e ter esse contato direto com Deus, né? Ter esse contato com Ele. E só aí a gente consegue ouvir a Deus. Só aí a gente consegue ouvir a Deus. Mas eu vou falar com Deus, mas Deus está me ouvindo, mas Deus não fala nada. Mas Ele fala. Mas Ele fala, você tem a certeza que Ele fala. Ao longo dos séculos, o Espírito Santo conduziu muitos santos pelos caminhos da oração, da experiência que eles fizeram e se formaram. Escolas correntes de espiritualidade que servem para orientar muitos. Cada uma dessas escolas ou correntes transmitirão para a igreja um legado espiritual e como rezar. Mas a maior de todas, as escolas mais importantes na vida de oração, continua sendo o próprio Espírito Santo, mestre da oração e da vida interior. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Lembram também que eu falei para vocês a respeito de... Às vezes a gente pede uma coisa que ainda não é a hora para acontecer, né? Não convém pedir aquilo naquela hora, naquele momento, né? Tudo tem sua hora. Às vezes não é a hora que a gente precisa daquela coisa. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus sabe de todos os nossos passos, de todo o nosso coração. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. Por isso, devemos nos deixar conduzir pelo Espírito na vida de oração. Entre os muitos métodos que se formaram ao longo dos séculos,
Nenhum é tão importante como ouvir a voz do Espírito no nosso interior. Mas se quisermos fazer um pequeno apanhado daquilo que o Espírito ensinou aos santos na história, é que sempre pode ser útil. Podemos resumir no seguinte: reservar um tempo para oração diária, principalmente na parte da manhã, pelo menos uns 15 minutos, é suficiente. Deus tem a primazia. Preparar um ambiente onde se vai rezar, uma vela, uma Bíblia, uma imagem. Preparar um ambiente, né, para deixar um ambiente bem prazeroso, um ambiente de oração. Buscar um silêncio interior e exterior, numa atitude humilde e confiante. Colocar-se na presença de Deus, saber com quem vai falar, né? Deus não é qualquer pessoa que a gente vai falar, vai falando, né, as coisas aleatórias. Deus, ele sabe de tudo. Invocar o Espírito Santo, o anjo da guarda, o santo do seu nome de batismo. Eu sei que nem todos de vocês são batizados, mas na hora do batismo tem o momento da consagração. E nesse momento sempre às vezes o santo do batismo é o santo da comunidade, né? Por exemplo, aqui na nossa comunidade é Nossa Senhora das Dores, né? Então, geralmente o santo de batismo é Nossa Senhora das Dores. Fazer uma leitura bíblica, que você pode escolher uma leitura bíblica para você fazer, ou um salmo, leitura do dia. Também pode ser uma leitura espiritual de algo santo, de algum santo da igreja, né? Na Nossa Senhora das Dores, por exemplo, nós temos muitas orações marianas, né? Algumas perguntas podem ajudar, que o texto narra naquele momento da leitura. O que esse texto me diz? O que o texto me faz dizer a Deus, né? Meditar não é só refletir e falar, mas também escutar o que Deus fala, que Deus fala com a gente. Então, fazer uma oração de agradecimento pela sua vida, pela sua família, né, pela a luz que você tem, que você usa a eletricidade, um banho quentinho, né? Colher um ramalhete espiritual, isso é, guardar no coração e na mente um versículo ou um pensamento que mais tocou no seu coração durante a oração, durante o dia, trazê-lo à memória e lançá-lo ao alto como uma pequena oração. Durante a oração, é importante conduzir tudo a um estado contemplativo. O que isso significa? É ter os sentidos abertos para Deus, focar somente em Deus, tira tudo da sua mente, foca só em Deus. Perceber, Deus está aqui presente no meio de nós, Deus está aqui presente no meu meio, Deus está aqui comigo, eu e ele e eu, na intimidade. Em cada frase, em cada gesto, e saber que ele está presente, que te escuta, mas que também quer falar, e abraçá-lo e beijá-lo espiritualmente. Por isso você precisa sentir Deus, você precisa estar com aquele vazio, esquecer tudo lá fora. Isso é muito importante isso. Então, através da meditação, através da oração, a gente aprende a ouvir Deus.
a gente aprende a ouvir Deus. Eu vou falar um pouquinho a respeito de Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi um jovem criado por um sacerdote idoso em Israel. Foi o último juiz, ainda na adolescência. Ouviu a voz e o chamado de Deus. Serviu a Deus e ao seu povo. Por isso também foi um grande profeta. Samuel foi um grande profeta. Desde a sua concepção, a vida de Samuel foi fácil. Não foi fácil. Mesmo antes do nascimento, conheceu a graça de Deus, pois sua mãe, Ana, era estéril. Por isso ele foi consagrado e desde muito pequeno viveu uma vida de oração. A sua mãe já era bem idosa quando recebeu a graça de Deus. E ficou grávida, né? Samuel teve uma importante participação na história do povo daquele tempo. Por meio dele, Deus se comunica com o povo. Com a fama de ser justo, não medir esforços para propagar o reino de Deus. Como juiz, ia ao encontro do povo, por isso foi um grande missionário. Também foi um grande político. Lembra que nós falamos de política nos vídeos passados? A respeito do jovem, que o jovem, ele não é porque ele é jovem que vocês são jovens que vocês não têm uma importância grande na política, pois vocês têm uma importância grande na política. Por isso, foi um grande missionário. Também foi um grande político. Foi ele quem, a pedido do povo, que não queria mais viver no sistema tribal, instituiu a monarquia. Por suas mãos sacerdotais, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A história de Samuel, do nascimento até a morte, está no primeiro livro de Samuel. Eu vou pedir para que vocês peguem a Bíblia de vocês em casa e leiam com seus pais a Bíblia a respeito de Samuel, do livro de Samuel. E reflitam essas perguntas também, ó. A importância da oração dos pais na vida de alguém. O chamado à vocação de cada um ainda na adolescência. A unção em quais sacramentos somos ungidos. Como a história de Samuel pode motivar a oração entre os adolescentes. Você viu que Samuel, ele desde muito pequeno, né? Desde adolescente, o povo já ouvia ele, né? Ele já sabia o que queria, já sabia o que fazia, já era guiado por Deus, né? Deus já trabalhava na vida dele, desde a sua concepção, na verdade, né? O milagre, né? Da mãe dele, com uma idade já avançada, seus pais com uma idade já avançada. Deus, com a sua graça, né? Fez com que Ana ficasse grávida, né?
e teve Samuel. Quer dizer que Samuel não foi concebido à toa. Samuel foi um milagre de Deus, né? Então, qual é a importância da oração dos pais na vida de alguém? Qual é a importância? É muito grande, né? Que muitas vezes o papel do pai e da mãe não é só dar comida, só dar o alimento, né? Não é só isso. A importância do pai e da mãe é orar sempre para que Deus tenha um olhar misericordioso, Deus tenha um olhar para que aquele jovem cresça, que aquela criança cresça, uma criança que sabe que sem Deus nós não conseguimos ter paz, ter alegria, uma criança que cresça uma criança cheia de sabedoria, né? Que conheça quais são de que forma que você deve agir, né? Que você tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa digna, tem que ser pessoas que respeitam. Então, tudo isso os nossos pais pedem a Deus através da oração. Imagina uma criança que os pais não rezam, não oram por ela, não pede para que Deus, não entrega aquela criança a Deus. Senhor, faça. É minha, Senhor, mas é tua também. Se o Senhor me deu a graça de ter esse filho, me ajude. Me ajude para que essa criança cresça uma pessoa digna, honesta, né? Que tenha amor no seu coração, né? Porque uma pessoa que os pais não se importam em orar por ela, cresce uma pessoa que, como dizem, quem não reza vira bicho, né? Quem não reza vira bicho. Então, nós precisamos ter o contato com Deus, um contato verdadeiro, íntimo com Deus, né? E através da oração, nós descobrimos as nossas vocações. Através da oração, nós descobrimos as nossas vocações de cada um, né? Na adolescência, desde muito jovem, né? Através das vocações, você se torna sacerdote. Nossa, na catequese tem muitos adolescentes que já passaram por nós que tinha esse dom, né? São adolescentes que você pergunta, que você vê a preocupação com as pessoas, a preocupação com o outro, né? Então você já vê de cara já que aquela pessoa, nossa, mas por quê? Os pais fizeram um trabalho. Os pais vinham trabalhando, os pais desde muito pequeno, orava junto, levava para orar, entregava seu filho a Deus. Senhor, é meu, mas é seu também, me ajude, Senhor, a cuidar. Né? Então, você já tem, né? Então fica aqui a história de Samuel para vocês, tá bom? Para que vocês aprendam com Samuel a forma certa, como meditar, né? Como eu faço para ter esse contato direto com Deus, para que Deus me ouça, né? Muitos dos vídeos a gente vem falando muito sobre isso, que Deus é o centro, é o alicerce da nossa vida, é o alicerce da nossa vida. Então fica aqui para vocês, tá? Peguem a Bíblia com seus pais, vão estudar a história de Samuel, tá bom? Aí nós ficamos por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês, que abençoe a família de vocês e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Vamos lá, fazer a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.